Martelo batido no Vasco, negociação para a venda do potencial construtivo. Presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, faz revelação. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixa o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Bom, acabamos de chegar da sede da CBF. Na tarde de hoje foi realizado o sorteio para o mando de campo das semifinais da Copa do Brasil. Quero saber, torcedor, gostou do resultado? Gostou da informação que o Marcelo Santana nos trouxe em relação ao martelo batido? Vamos falar sobre isso agora. O Vasco vai decidir os seus jogos em São Januário. O diretor Marcelo Santana confirmou hoje, na nossa pergunta, na pergunta do BTB Esportes, em relação a essa incógnita, essa dúvida, né? Até porque surgiu esta informação durante a semana, que o Vasco teria a possibilidade, a chance de realizar o jogo, tendo o seu mando de campo no Maracanã, até por conta do público, né, em maior número, em relação à bilheteria. Inclusive 80% dos torcedores essa semana em uma enquete votaram a favor da decisão ser no Caldeirão, no fator Caldeirão, São Januário, toda a atmosfera que envolve o seu estádio. Claro, é o São Januário que vive esse momento também de despedida, né, por conta das obras a partir do ano que vem. E claro, uma boa notícia, martelo batido. Você vai acompanhar agora o momento da pergunta, a nossa pergunta do BTB Esportes para o Marcelo Santana, trazendo mais detalhes e também falando em relação à expectativa desta data importante, né? As datas das semifinais da Copa do Brasil serão no dia 2 de outubro, jogo de ida, o Vasco enfrenta o Atlético na Arena MRV, e no dia 17, o jogo da volta em São Januário. Acompanhe, portanto, as falas do Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco. Marcelo, no último sorteio da Copa do Brasil, eu perguntei pro Pedrinho. No último sorteio da Copa do Brasil, eu perguntei pro Pedrinho qual promessa ele poderia fazer pro torcedor do Vasco quanto à paciência pro Vasco voltar ao topo do Brasileirão, o Vasco começar a disputar títulos. Hoje nós temos o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil e sendo um dos candidatos a G4. O que você pode falar sobre isso? Essa arrancada do Vasco nesse meio de temporada? Olha, a gente tem ficado muito feliz com o desempenho recente do Vasco. Agora a gente tem que ter muito equilíbrio também para a gente conseguir fazer um encerramento de temporada que alegre o nosso torcedor, é o principal. A gente começou o ano de um modo mais instável, a gente encontrou agora um bom rendimento, a nossa expectativa é manter isso na reta decisiva do campeonato. Era esperado um resultado tão rápido assim? Olha, a torcida, se você perguntar isso para o torcedor, ele vai dizer que tem, desde a Copa do Brasil de 2011, ele está esperando, né? Então, para o torcedor vascaíno, talvez não seja tão rápido essa espera, mas a gente fica feliz com o que o grupo tem conseguido fazer, com a liderança do nosso técnico Rafael Paiva, com o desempenho dos nossos jogadores também. Alguns foram questionados durante o ano, têm conseguido desempenhar em um nível melhor. E o mais beneficiado é o torcedor cruzmaltino. Marcelo, o Vasco decide em São Januário ou decide no Maracanã? São Januário. Qual é a dúvida que vocês têm, pô? Chegando na final também, em caso de uma final, um clássico, o Vasco decidiria em São Januário, jogaria em São Januário a parte do seu mando ou jogaria no Maracanã? Teríamos 2 jogos no Maracanã, como é que seria? Primeiro a gente tem que se classificar, né? Então vamos primeiro ter equilíbrio. A gente tem um jogo bem difícil contra o Galo. Eles têm feito uma temporada também reagindo dentro das competições, estão vivos ali nos mata-matas. Então vamos um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Semifinal confirmada pelo presidente Pedrinho, pelo nosso senhor Carlos Amodeu, que é em São Januário.
E ainda falando mais sobre o momento ali da zona mista, coletiva dos diretores de futebol, o Marcelo Santana e o presidente Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético Mineiro, trocaram uma ideia, conversaram ali em relação, ali falando com a gente, e o presidente revelou que obviamente gostaria de decidir essa partida em casa. Na Arena MRV você vai acompanhar agora a fala tanto do Marcelo junto com o presidente. E só para reforçar aqui, galera, o presidente Pedrinho não esteve hoje no sorteio porque ele já está em Brasília. Lembrando que o jogo do Vasco será em Brasília no próximo domingo contra o Palmeiras, e o presidente Pedrinho já viajou, já está em Brasília. Acompanhe agora a fala do presidente do Atlético Mineiro. Do que o time aqui do presidente, né? E aí, a nossa expectativa. Então, a sorte está lançada, né? Vamos fazer 2 grandes jogos aí, né, Marcelo? Tem certeza. O Vasco tem um grande time, grande elenco, está encaixado. Então, eu tenho certeza que os 2 jogos serão 2 grandes jogos. E vamos ver quem consegue um resultado melhor, né, em Belo Horizonte, depois aqui em São Januário. E parece que o Marcelo já confirmou que vai ser no São Januário mesmo, né? E vamos jogar e vamos ver o que vai dar. E decidir fora de casa? Eu preferi decidir em casa. Né? Até antes do sorteio ali eu estava conversando com o Marcelo e esse era o nosso desejo. Mas teve sorteio, né? E é para jogar fora, vamos jogar para fora, não tem problema. Em 21, né, nós jogamos a semifinal contra o Fortaleza fora, depois a final contra o Atlético Paranaense fora também. Quem sabe que aí é que está a nossa sorte. E aí, Marcelo? É a expectativa, né? Não tem muita diferença quando você chega nessa fase decisiva. Alguns anos atrás mudou o regulamento, a questão do gol fora, então ficou muito mais parelho. E são 2 times que têm jogadores de alto nível, alto poder de concentração. É esse detalhe. Eu acho que para os atletas também, na hora que eles estão ali dentro do campo, a concentração é máxima, é total. É muito mais a expectativa das torcidas poderem fazer a sua festa, né? Essa questão do mando de campo. Na fase passada a gente passou fora de casa o último jogo, contra o Fortaleza a gente teve em nossa casa, então é competir da melhor maneira. Tá certo então, boa sorte. E tem também o fato que as 2 torcidas são amigas, né? Isso. Então isso contribui positivamente para que o espetáculo seja melhor ainda. Tá certo, então boa sorte, pode se Obrigado. cumprimentar aí então. Vambora, né, Boa Marcelo? sorte, hein? Parabéns. Agora, informação importante desse vídeo, conto com o seu like, com a sua inscrição, também que você venha compartilhar para um vascaíno essa informação importante. Negociação, o Vasco tem aí 280 milhões na mesa nesta negociação. Vasco possui negociações para vender mais de 50% do potencial construtivo de São Januário. A negociação com esse comprador envolve valores na casa dos 280 milhões. No entanto, o desfecho ainda deve demorar devido ao comprador estar realizando estudos sobre o terreno. Essa informação importante, na tarde de hoje movimentada, veio da galera do canal, dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Lembrando que o objetivo do Vasco é ter valores do potencial construtivo cerca de 500 milhões, né? O Vasco precisa ter na mesa, aliás, pelo menos 500 milhões para a construção para utilizar o valor do potencial construtivo para a reforma, para a construção e ampliação, modernização do estádio de São Januário. Então, 50% ainda não quer dizer, basicamente está na metade. Eu acho que precisa do valor completo para poder ter essa negociação, ter essa construção em andamento já a partir ali de janeiro, que é o objetivo principal. A informação que nós trouxemos essa semana também, que o Vasco já negocia utilizar o estádio Luso Brasileiro a partir de então da construção de São Januário, né, o estádio da Portuguesa da Ilha. Inclusive essa informação foi confirmada pelo presidente da Portuguesa, o Marcelo, em relação ao Vasco a utilizar o estádio Luso Brasileiro para mandar os seus jogos no momento em que o São Januário estiver em reforma. Para completar aqui, galera, o nosso giro de notícias e informações dessa sexta-feira, trazer para você detalhes sobre o David. O Internacional espera que o Vasco concretize a compra do David em breve.
O atacante cumpriu toda a meta que obriga o Cruz Maltino a adquirir o jogador em definitivo por cerca de 2,8 milhões de euros, 16,2, quase 17 milhões em reais aí pela compra do atacante David, né, o camisa 7 do Vasco. Claro, o David que é importante para o Vasco nesse elenco, mas um valor bem estendido, né, um absurdo, né, esse acordo em relação à compra do David. É um valor que fica caro pelo atual momento, por toda a conjuntura que o Vasco vem vivendo. Claro, até hoje, conversando ali com o Marcelo Santana, para o Vasco é muito importante esse avanço para a final. São aí, basicamente, o Vasco teve agora 9,5 milhões com a classificação para as semis, tem mais 30 milhões na mesa, uma classificação para uma final, porque o campeão leva aí cerca de 70 milhões, o vice-campeão 30 milhões, então é fundamental essa classificação para a final da Copa do Brasil. Foco agora na final da Copa do Brasil. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o seu like. É o BTB Esportes em todos os lugares. Amanhã, no vídeo da manhã, com o vídeo completo, aquele pré-jogo, muita informação para a partida de domingo. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!